mas no cânon judaico ele consiste em apenas um livro. É atribuída ao profeta Jeremias, tá? É atribuído. Dizem que a parte final não, dizem que ele já havia falecido, mas parte dos registros é atribuído ao profeta Jeremias. Mas o mais correto, já que ele também, no mesmo caso de Samuel, né, ele morre no meio, então o mais correto é falar autor desconhecido. Não tem problema. Autor desconhecido nós não sabemos exatamente, sugere que quem escreveu foi Jeremias, né? Mas a parte final, ele já havia falecido, então não pode ter sido ele na parte final. Então pode ser que ele escreveu uma parte, o final nós não sabemos. Então se alguém encontrar lá autor desconhecido, não tem problema nenhum, tá? Samuel é apenas a tentativa de achar, tá? Mas não há necessidade de saber quem foi realmente o autor, tá? Bem, o conteúdo abrange a história de todo o povo de Israel, de toda a nação, desde a morte de Davi, isso já no segundo, né, no primeiro. Então ele começa a história do povo de Israel e depois a morte de Davi, vai até o cativeiro babilônico. Então ele trata de todos esses assuntos. Então você vai ver que o primeiro rei Saul, depois aqui em Samuel, depois você vai ver Davi sendo ungido, e ele vai continuando, né? Então ele vai contar toda a história aí de Israel, desde a morte de Davi até o cativeiro da Babilônia. Então, para entender a monarquia israelita, eu preciso ler Samuel e dar a continuidade no livro dos reis, porque Samuel é o juiz de transição e é ele que unge o primeiro rei, tá? E aí nós vamos dar continuidade aqui na morte em Reis, na morte de Davi, e nós vamos até o cativeiro babilônico. Muito bem, próximos livros, primeiro e segundo Crônicas. Já viu esse nome? Então, o que é Crônicas? Primeiro e segundo Crônicas. Ele registra o dia a dia do período da monarquia. O autor dizem, provavelmente, provável que o autor seja Esdras, mas nós não temos certeza, não podemos afirmar, pode ser. E ele busca o que? Abreviar a história do povo judeu. Ele traz genealogias desde Adão e ele vai falar da morte de Saul, a história de Davi. Ele descreve o reinado de Salomão, sua apostasia, porque se sabe que Salomão teve problema sério com a idolatria. E ele vai terminar lá no decreto de Ciro, tá? Decreto de Ciro, porque você lembra que Ciro que autoriza o povo voltar da Babilônia. Isso nós aprendemos lá em História dos Hebreus, voltar da Babilônia para a terra de Judá novamente. Então ele vai abranger isso aí. Então crônica seria o quê? Acontecimentos do dia, né? Ou dos dias, acontecimentos dos dias. É a crônica, até hoje existe, né? A crônica nos jornais, a gente lê muita crônica. Então tudo que acontecia no dia a dia foi registrando. Então ele complementa os livros de reis, por exemplo, né? É uma informação paralela. Muitas coisas tem aqui, detalhes que não constam no livro de reis e vice-versa, tá? Bem, o próximo livro que nós vamos estudar, também livro histórico, até agora é só história, tá? Então só tem um jeito de você aprender, Esdras, só tem um jeito de você aprender essa história, lendo a Bíblia, tá? Você precisa ler o ponto, que tem um resumo de cada livro, mas vai precisar ler a Bíblia. Esdras e Neemias formavam um só livro na Bíblia hebraica, antiga, né? Lá, sendo depois foi separado, dividido conforme nós conhecemos. Aí foram divididos em 2 livros. Então, segundo a tradição, o autor é o próprio Esdras, tá? O autor, segundo a tradição. Então, ele vai falar o quê? Do capítulo 1 ao 6, nós temos o primeiro retorno dos judeus de Jerusalém, a reconstrução do templo. Esse do capítulo 1 ao 6. Do capítulo 7 ao 10, nós temos a presença de Esdras ensinando a escritura para o povo, tá? E aí nós vamos ver o quê? Na sequência,
Então é um livro de ensino da palavra, muito interessante ler esse livro, né, que é você vai ver o retorno do povo, nós aprendemos um pouquinho a história dos hebreus. E na sequência, Neemias. O livro de Neemias, alguns acham que foi o próprio Neemias, outros acreditam que ele compilou e escreveu parte do livro, e há os que acreditam que a autoria do livro a uma outra pessoa, então também autor desconhecido. Provavelmente, talvez, seja ele mesmo, Neemias, ok? Que escreveu o livro. E o conteúdo, Neemias retorna de Jerusalém, né, já com o propósito de construir os muros da cidade, que tinha sido destruído pelos caldeus, pelos babilônicos. Logo, a gente já vê que inimigos surgem querendo atrapalhar o seu trabalho, o avanço da construção. Mas ele consegue reconstruir o muro e em aproximadamente, terminou em 52 dias, né? E aí o Esdras promove a restauração espiritual do povo. Então veja que ali o ensino da palavra, a reconstrução do muro, enfim, e o povo morando de novo naquela região. E, para encerrar, nós temos o quê? O livro de Esther. Nós temos 2 livros com o nome de mulher no Antigo Testamento, né? Que envolve mulheres. Ruth, que tem a história dela, e Esther, que tem a história da Esther. Agora, quem escreveu o livro? Não se sabe ao certo, tá? Não se sabe ao certo. Uns dizem que foi o judeu Mardoqueu, tá? Outros também cogitam que pode ter sido Esdras, Neemias, cogitação, mas não sabemos. O mais provável que o contemporâneo dela foi o Mardoqueu, mas nós não sabemos, é probabilidade. E ele vai tratar o quê? Uma história interessante, que é a rainha, ela foi escolhida a rainha depois do rei ficar insatisfeito com a rainha, o rei Assuero ficar insatisfeito com a rainha Vasti. E aí nós encerramos os livros históricos do Antigo Testamento. Agora vamos contar rapidamente quantos livros nós temos aqui. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, livros históricos. Fechando aqui, 12. Ok? Guarda esse número. Então, vamos lá. Quantos livros nós aprendemos no Pentateuco? 5. 5. Guarda esse número. Quanto que dá? 5 e 12? É isso? 17? Então, nós já estudamos 17. Só recapitulando aqui, vamos lá. 5 primeiros livros, o Pentateuco. Nós já aprendemos. Voltando à nossa folhinha aqui. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Autor, Moisés. Depois nós temos os livros históricos. Essa é a divisão da Septuaginta. O Tanakh, a Bíblia hebraica, a divisão é diferente. Josué, Juízes, Ruth, 1º, 2º Samuel, 1º, 2º Reis, 1º, 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. São mais 12. Então já decoramos 17. Tranquilo? Vai recapitulando, decorando, escrevendo, que você domina. Agora precisa ler cada livro e precisa ler o ponto, tá? Aqui é apenas um resumo da matéria. Não sai daí não, daqui a pouco a gente volta, tem muitos livros para nós estudarmos ainda hoje. Chega de moleza, vamos trabalhar, pessoal? Lápis e papel na mão. Veja que esse DVD é apenas um resumo, um compacto da matéria. Precisa ler a matéria, principalmente para ver a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. De cada livro tem essa relação no ponto, na matéria Bibliologia 2, que está no módulo 2. Nós vamos trabalhar? Bom, nós já aprendemos o Pentateuco. Nós já aprendemos os livros históricos, um resumo do resumo. Agora nós temos o quê? Os livros... Deixa
Deixa eu engrossar aqui. Livros poéticos. Olha que interessante. Vamos estudar rapidamente os livros poéticos. Deixa eu pegar um outro pincel aqui de uma outra cor para melhorar aqui. Livros poéticos. Bem, então nós estudamos a história. Agora, os livros poéticos, eles estão intercalados, porque a cronologia, se você pegar do livro de Gênesis, vir estudando a Bíblia até Esther, você está dentro de uma cronologia, se bem que Esther é contemporânea ali, né? Nós estudamos Esdras e Neemias, mas os livros estão, de qualquer forma, numa ordem cronológica, tenta pelo menos. Agora, quando nós entramos nos livros poéticos, já muda um pouquinho, porque já não é mais, ó, o nome já diz livros poéticos. O primeiro deles é o livro de Jó. Jó. Muito bem. Agora, quem escreveu o livro de Jó? Aí é que está o problema. A história dá a entender que acontece mais ou menos na região do Sinai e antes de Moisés. Então tem alguns que até acham que Moisés pode. Existe a possibilidade de Moisés ter escrito o livro, ter registrado, quer dizer, a história já existia, ele registrou a história de Jó. Há alguém que pensa assim, não temos prova. Então o autor do livro de Jó, ele é desconhecido. E o termo Jó, no hebraico, pode significar arrependido. Pode significar perseguido, arrependido, né? Então, ele é um livro, é o mais antigo livro da Bíblia, vamos dizer assim, tá? Então, Jó seria o livro mais antigo da Bíblia, antes mesmo de Moisés escrever Gênesis. Então, seria o livro mais antigo da Bíblia, deveria ir à região ali do Sinai, onde acontece essa história. História muito interessante, todo mundo já viu falar da paciência de Jó. Mas tem só o livro de Jó? Não. Segundo livro poético, Salmos. Salmos significa o título louvores e mais ou menos quase 50% são escritos atribuídos a Davi. Davi era um grande cantor, músico, tinha o dom e coisa tremenda, os salmos escritos por Davi. Mas também tem salmos que foram escritos por Asaf, 12 salmos ele escreveu. Tem os filhos de Corá, que também escreveram 12. Salomão tem 2 salmos dele. Moisés tem um salmo, né? Etã tem um salmo, entre outros. Tem outros também. Mas quase 50% Davi escreveu. E tem salmos naturais, o que vai falar da natureza, penitentes, né, que vai falar sobre essa questão, sofrimento, segurança, adoração, louvor, enfim, tem várias classificações, e isto está tudo no seu ponto. Então, livro de Salmos, louvor. Depois nós temos Provérbios, já viu falar do livro de Provérbios? Muita gente gosta de ler Provérbios. Já fala Provérbios de Salomão, não é isso? Provérbios, ok. Então é o terceiro livro poético da Bíblia. O autor, a maior parte do livro, Salomão, tá? Mas nós temos outros salmos também, temos Provérbios de Agur e de Lemuel, né? Provérbios. Mas a maioria fala de Salomão. É um livro que vai tratar de sabedoria, vários aspectos do problema da vida humana, o relacionamento de pais e filhos, contendas, ganhos injustos, preguiça, temor a Deus, uso da língua, a questão da ira, orgulho, tudo isso você vai encontrar então nesse livro poético que é o livro de Provérbios. Depois nós temos Eclesiastes. Eclesiastes, né? Que pode ser traduzido como pregador. Eclesiastes, pregador. Segundo a própria Bíblia atribui o livro, a autoria a Salomão. Sabia disso?
E ele mostra nesse livro a vida do homem debaixo do céu, a vida do seu problema natural, o problema humano. E ele mostra todo o nosso dia a dia, o nosso jeito de viver, a nossa relação, enfim, com pessoas, e mostra que tudo é vaidade. E ele conclui que o princípio da sabedoria é temer a Deus, que o mais importante na vida é temer a Deus, ok? Então, Eclesiastes é atribuído a Salomão, vale a pena ler também. Próximo livro que nós vamos estudar, e aí seria o último livro poético, escreva aí, Cantares aí o nome já fala, né? Do autor, Salomão. O ficou meio, mas tudo bem. Cantares de Salomão, também chamado Cântico dos Cantos, autoria Salomão. Ele vai falar da relação de dois amantes, né? De um casal, no qual o amor ele é exaltado do ponto de vista humano. Inclusive vai falar alguma coisa de atração física, tá? Então, dá a entender, pode ser interpretado também em relação a Jesus e a igreja, né? Tratamento que pode ser também. Mas também, como o texto diz, pode ser entendido exatamente como este relacionamento entre um casal que se ama, tá bom? É muito interessante esse livro, vale a pena ler. E a relação dele com o Novo Testamento você vê aí no seu ponto. Muito bem. Então aqui nós vamos concluir os livros poéticos com 1, 2, 3, 4, 5. Agora nós temos que voltar aqui rapidamente. Nós já estudamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, que é o Pentateuco. Está lembrado disso? Então são 5 livros. Depois nós estudamos mais 12 livros, que são os livros históricos. Então nós já estudamos mais 12 livros aqui. Então 12 com 5, 17. E agora nós já estudamos, então vamos lá, 17. 1, 2, 3, 4, 5. Você lembra, o Pentateuco são 5 e aqui também são 5, ok? Então, 5 livros do Pentateuco, mais 12 históricos, com mais 5 poéticos. Então, total, 5 e 7 dá 12, vai 1, não é isso? 22 livros nós já estudamos.